Amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Viver Cristão dos Tempos Finais, do irmão Miguel Mar. Agora veremos alguns pontos do capítulo 7, cujo título é Cuidar de si mesmo. O versículo que abre esse capítulo é 1 Tessalonicenses 5,23, onde lemos: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa porção nos mostra que o Senhor deseja nos santificar. Então nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Pelo contrário, devemos exercitar nosso espírito e nos santificar em tudo, nos separar de tudo aquilo que não é Deus, pois pertencemos a Deus e fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Se permitirmos que Deus trabalhe em nós, nós seremos santificados em nosso corpo, alma e espírito e nos apresentaremos íntegros e irrepreensíveis na volta do Senhor. Quando nós exercitamos nosso espírito, nós nos preparamos para o nosso encontro com o Senhor e o nosso coração se conforma ao seu querer. Passamos a amar como o Senhor ama, pois o amor ele procede de Deus. O Senhor nos ensinou dois mandamentos muito importantes: amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Mas veja, amar a si mesmo não é ceder e fazer o que bem quer. Na verdade, é amar como o Senhor nos amou, dizendo não a tudo aquilo que prejudica a nossa vida com Deus e fazendo apenas aquilo que Ele deseja que nós façamos. Para isso, precisamos nos fortalecer, buscando práticas que nos tragam benefícios, como vemos ali em 1 Timóteo capítulo 4. Vemos ali 4 práticas importantes. Devemos nos alimentar com as palavras da fé, pois procedendo assim, faremos bem a nós mesmos e a aqueles a quem anunciamos a palavra. Segundo, precisamos nos exercitar na piedade, usando o Espírito para ganhar vida e nos tornar parecidos com Deus. Terceiro, ser padrão dos fiéis. Quando nos enchemos do Espírito, Deus se manifesta em nossas vidas e todos podem ver o padrão de Deus. E quarto, dar prioridade à leitura da palavra. Amados, a Bíblia é uma carta escrita por Deus para nós. Então precisamos ler a palavra, exercitar o Espírito e alimentar-nos da palavra da fé. Além disso, juntamente com a vida divina, nós recebemos um dom. E o Senhor nos exorta a não sermos negligentes para com o dom recebido. Se não usarmos o dom, ficaremos angustiados e deprimidos, pois não estaremos cuidando de nós mesmos segundo a palavra. Por outro lado, ao usar o dom, recebemos graça e ficaremos sobremodo alegres e pensaremos nas coisas celestiais. Amado irmão, em que você pensa durante o dia? Nas coisas dessa terra ou nas coisas celestiais? Meditando na palavra e pensando nas coisas lá do alto, nós cresceremos e o nosso progresso será visto por todos os homens. Então, irmãos, ore, exercite o Espírito, pois é no Espírito que obteremos a realidade divina. Os discípulos viam em Jesus uma pessoa de oração. Estando ele a orar, ao ser batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele e o Pai deu testemunho a seu respeito. Assim como Jesus, precisamos orar, estar cheios do Espírito e invocar para ter comunhão com o Pai. Assim, amado irmão, o céu se abrirá em seu viver diário. E a oração é para falar com Deus. Você tem assunto para falar com Deus? Infelizmente, a reunião de oração é a menos frequentada na maioria das igrejas. Isso porque os cristãos têm muitos assuntos para falar entre eles, mas não têm o que falar com Deus. Irmãos, pelo menos manifeste sua gratidão em oração, pois Deus sempre faz mais do que nós precisamos. Jesus era uma pessoa de oração e ele orava antes de tomar decisões. Antes de escolher os apóstolos, entre os muitos discípulos, Jesus, mesmo conhecendo os seus seguidores, ele orou a noite toda para depois tomar a decisão de escolher os 12. Orar é cuidar de si mesmo. Jesus estava cheio do Espírito quando foi levado ao deserto para ser tentado. Se o próprio Jesus, para ser tentado, cuidou de encher-se do Espírito por meio da oração, como nós podemos ter coragem de sair aí de qualquer maneira para enfrentar as sensações do dia a dia? Nós não podemos sair sem orar, não podemos sair sem nos encher do Espírito. Oh, Senhor Jesus!
Então, o nosso Senhor, ele se enchia do Espírito, orava, porque sabia que todos os dias da sua vida seriam uma batalha. Por isso ele orava. O apóstolo Paulo, ele também declarou que havia lutado todos os dias contra o inimigo de Deus, contra a carne e contra a vida da alma. Diariamente ficamos cara a cara com o inimigo. Por isso precisamos orar, nos enchendo do Espírito para poder enfrentá-lo. Se sofrermos derrota, é porque estamos saindo despreparados. A batalha é longa e diária. Aqueles que exercitam o Espírito têm disposição para lutar, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quem tem espírito de luta pode até se ferir e cair, mas se levanta e continua a lutar. Oh, Senhor Jesus! Isso porque ele vê que a vitória é certa, porque o nosso Senhor, ele é o vitorioso e já nos deu a coroa. Então nós precisamos apenas perseverar combatendo contra o inimigo, para que ninguém tome a nossa coroa. Oremos e nos preparemos. Satanás, ele procurará momento oportuno em que estivermos despreparados para nos atacar. Então, irmãos, a vida cristã é uma batalha. Na correria do viver diário, não sacrifique os momentos de oração. Não saia sem a sua armadura. Prepare-se com o espírito fervoroso. Você só resistirá se você estiver devidamente preparado para a guerra. Cada dia de um cristão é uma batalha e nós lutamos para nos apossar da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, de modo que todos tenham viver de oração e de se encher do Espírito. Aleluia!